Se você está visitando a gente aqui hoje, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de te receber e a gente está vivendo realmente assim, um tempo de muito cuidado de Deus, né? A gente está vivendo uma fase assim, de reestruturação na nossa igreja, vivendo uma nova etapa, não um novo ministério, uma nova etapa, assim, um novo momento, onde um novo momento a gente acaba precisando de novas circunstâncias, como a etapa da vida, né? Você foi crescendo, você foi vivendo as suas etapas. Teve a fase da infância, da adolescência, e cada uma das etapas teve o seu valor, amém? Cada uma das etapas formou quem você é. Então a nossa igreja não é uma igreja que nasceu agora. A nossa igreja não é uma igreja que nasceu há pouco tempo. É uma igreja que é o fruto do trabalho de homens e mulheres de Deus há anos, servindo para que ela cresça, para que ela alcance as famílias, alcance a nossa cidade, assim como a gente tem visto, né? E nessa fase de reestruturação, ou essa nova etapa que a gente está vivendo, a gente está revisitando também alguns significados. Por exemplo, o significado de ser igreja. Porque qual é o propósito da igreja, irmão? Já parou para pensar nisso? Qual o propósito da igreja? Quem assim, tem uma rotina muito corrida, dá um misericórdia aí para saber. Correria, né, irmão? Agitação total. Então, não dá para você participar de nada que você não entenda o propósito, não é? Então, qual é o propósito de você ir à igreja? Qual o propósito da igreja? Primeira coisa que a gente já pensa, por que você vem à igreja? Qual a primeira coisa que a gente fala? Adorar a Deus, né? Esse é um propósito da igreja, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda, você me ajude, vai. Sim ou não? Senão eu vou achar que eu estou na torcida do Botafogo, cara. Isso é uma frustração muito grande. Então, sim ou não? Nós estamos... Você veio para cá para adorar o Senhor ou não? Beleza, então agora me senti na IBM. Agora. Mas a adoração ao Senhor, ela se limita a essas quatro paredes, ou a um tempo de celebração comunitária, como esse que a gente está vivendo agora? Ela se limita a isso? Não. A adoração a Deus é algo que rompe as barreiras do templo e precisa romper as barreiras do templo. Precisa ser algo além da nossa expectativa, né? Precisa ser algo além desse momento que a gente vive aqui, é algo que faz parte da nossa vida, é algo que não pode estar ligada ao convívio da igreja. Então talvez, quando a gente começa a questionar isso, a gente não encontre sentido em vir à igreja. A gente fala, para adorar a Deus, eu adoro em qualquer lugar. Talvez então, um dos propósitos da igreja, e com certeza seja alcançar os perdidos, sim ou não? Ou seja, guarda isso. A nossa missão enquanto igreja em relação a Deus é a adoração. A nossa missão em relação ao mundo é a pregação do Evangelho. É o anúncio das boas novas. Só que, vamos lá, hoje a gente está aqui, ó, casa cheia. Faltando cadeira, inclusive, ó, tem cadeira aqui, ó, tem lugar ali, ó, quem quiser sentar. Aqui também tem umas cadeirinhas assim, meio salteado, que dá para você arrumar um lugarzinho aí. Provavelmente, nesse grande número de pessoas que a gente tem aqui, um percentual muito pequeno nunca teve uma experiência com Jesus. Um número muito pequeno não vai ter vivido uma experiência genuína com o Senhor. Você pode até estar vivendo uma fase de desânimo, você pode até estar vivendo uma fase assim, meio que procurando renovar suas forças, mas você já teve uma experiência com Jesus. Você já viveu esse momento. Porque essa é a terceira missão da igreja. É a missão em relação aos crentes. Em relação àqueles que creem em Jesus. Porque aqui, vamos botar 5% talvez, jogando assim um percentual alto, nunca teve uma experiência com Deus. Se a gente quer encontrar esse povo, onde a gente encontra? Onde a gente encontra? O povo que a gente quer alcançar, me ajuda, onde que eles estão? Estão aqui dentro ou estão lá fora? Lá fora, né?
Irmão, você quer encontrar quem ainda não foi alcançado pelo Evangelho? Vai ali, ó. Vai aqui na esquina aqui, que você já vai encontrar um monte de gente precisando ouvir dessa palavra, precisando ser alcançado. Eu já falei isso aqui na igreja, já falei aqui, não lembro se falei domingo de noite ou em mais de uma ocasião. Eu sei que aqui antigamente tinha um baile funk, aqui na rua, né? Se não me engano, às sextas. E aí perguntaram para mim, pastor, e se o baile funk voltar? O que a gente vai fazer? Que a gente está lá. A gente agora, estando ali, como é que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Eu falei, vamos para a igreja. Vamos abrir a igreja, que a gente vai ser a única igreja que o campo missionário vai para a porta da igreja, não é? A única igreja que ao invés de ir até missões, a missões vem até ela. Então, se esse negócio voltar, irmão, se prepara para a gente botar um negócio na tenda ali na frente e começar a pregar, porque essa é a missão da igreja. Mas em relação aos crentes, talvez é o que traga mais sentido para esse momento aqui, ó, que a gente está vivendo agora. Para esse tempo de reunião, no templo e nas casas, igual a gente estudou semana passada. Quem for no GC, dá um amém para saber. No templo e nas casas. Aqui é o lugar de apoio mútuo. Aqui é o lugar de crescimento saudável. Aqui é o lugar onde cada um cuida um do outro. É um lugar onde você cuida, mas que você também se permite ser cuidado. O lugar onde você expõe as suas experiências para que as suas feridas curem outras pessoas, como também é um lugar onde você expõe as suas feridas para que elas sejam tratadas. A igreja é um lugar de cuidado. Por isso, nos reunimos enquanto igreja. É isso, inclusive, que vai possibilitar que a gente alcance um crescimento saudável. Foi mais ou menos o que aconteceu na igreja dos Atos dos Apóstolos. Abra, por favor, a sua Bíblia aí, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Olha só, está na projeção. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha só, no primeiro versículo, versículo 1. Naqueles dias, acontecendo o quê? Me ajuda, acontecendo o quê? Crescendo o número de discípulos. Quando começou a crescer o número de discípulos, sabe o que os apóstolos, os 12, precisaram fazer? Começar, irmão, a delegar. A delegar o que, irmão? O que está dizendo que eles delegaram? O cuidado. Eles começaram a distribuir para que todo mundo cuide um do outro. A gente centraliza muito o cuidado na figura pastoral, não é? Mas eu quero falar para os líderes de GC que estão aqui. Vocês estão sendo pastores junto comigo, irmão. Vocês estão nos ajudando a cuidar daqueles que têm as suas feridas. Quando a igreja começou a crescer, quando a igreja começou a avançar, o povo, os apóstolos, precisaram compartilhar o cuidado. Às vezes é até um pouco estranho. Afinal de contas, a gente começa a questionar se isso não era importante. Né? A gente fala assim, mas, por exemplo, se um pastor começa fala assim, irmãos, eu não vou pregar porque eu vou levar cestas básicas para aqueles que estão precisando. Isso é uma causa nobre, é ou não é? É uma causa nobre ou não é? É, ué.
É um motivo muito justo. Eu tenho certeza que ninguém aqui ia reclamar disso. Mas a gente tem que tomar cuidado. Para um bom propósito, não tirar a gente do real propósito. Porque senão, irmão, a gente começa a centralizar tudo, sabe? Começa a centralizar. E aí, morre o pastor e quem está cuidando. E quem está sendo cuidado. É impossível, irmão. É impossível que a igreja avance sem que haja cuidado mútuo. E tudo o que está vivo cresce. Essa é uma característica dos seres vivos. Um dia ensinaram para a gente sobre o ciclo da vida, né? O ciclo dos seres vivos. Qual é o ciclo dos seres vivos? Nasce, cresce, reproduz. Alguns botam pagar boleto no meio, né? Nasce, cresce, paga boleto, reproduz, paga boleto e morre. Faz parte da vida o crescimento. Quando a gente para de crescer, a gente começa a morrer. Não é? Em nome de Jesus vai levar bastante tempo para isso acontecer. Mas essa é a realidade, irmão. Porque você está se desenvolvendo. Chega uma hora que você para de se desenvolver. E aí, o vigor que você tinha antes, você já tem o mesmo? É o mesmo? Não é o mesmo. Talvez a força dos braços não sejam os mesmos. A experiência até vai, mas isso começa a refletir na nossa vida. A igreja é mais do que uma organização. A igreja é um organismo. Existe vida na igreja, amém? A igreja é um ser vivo, irmão, que precisa de cuidado, precisa de zelo, e isso vai acarretar no crescimento. Se vive, se está saudável, inevitavelmente cresce. Não pode ser um crescimento desenfreado, não pode. Não pode ser um crescimento sem cuidado. Porque quando alguma coisa cresce de maneira exagerada ou de maneira desordenada, isso também pode gerar uma doença. Isso também pode gerar um problema de saúde. O nosso sonho, irmão, para a nossa igreja, é que nesse lugar aconteça um crescimento saudável, segundo a vontade do Senhor. Porque a nossa igreja, ou melhor, a nossa igreja não, mas a igreja de maneira geral, não pode ser um ministério de manutenção, irmão. Não pode existir para manter pessoas na igreja. A gente perde o foco, sabia? A gente perde o foco, porque a gente começa a querer que tenha um ministério de jovens na igreja, que tenha um ministério de adolescentes na igreja. Não é para alcançar os jovens, a gente nem quer isso, mas a gente quer que o nosso filho não vá para o mundo, é ou não é? A gente nem está muito preocupado se o pessoal que está ali no esquina vai querer vir para cá ou não, que nem é mais esquina, já mudou um monte de vezes de nome, nem lembro mais qual é. Mas o pessoal que está ali, a gente não está se importando muito que eles entrem, a gente só não quer que quem está aqui saia. Mas sabe o que acontece? A gente começa a viver uma vida sem propósito dentro da igreja, e isso gera morte também. E aí, tentando segurar, a gente perde tudo que a gente tem, porque a gente vive sem sentido. Não é a igreja não é um clube para manter pessoas. Pastor, precisa fazer um ministério de casais, para poder, porque o meu marido está indo para o bar. Irmão, presta atenção. Se o seu marido está indo para o bar, isso aí é para a gente alcançar mesmo. Mas quem vai manter o seu marido em casa não é a igreja, não, irmão. A igreja vai te dar suporte, a igreja vai te dar apoio, a igreja vai cuidar, mas isso vai ser através de dependência, através de oração. A igreja não pode ser um ministério de manutenção, para tentar manter quem está. Sempre que isso acontece, a gente se perde. A gente começa a morrer espiritualmente, porque a gente deixa de viver o sentido pelo qual a gente foi chamado para viver. Essa é uma das maiores mentiras que a gente conta pra gente, sabe?
é sobre... E aí, eu não estou falando que a gente não tem que cuidar de quem está. Você está me entendendo? Está dando para entender? De verdade. Eu não estou falando assim, ó, larga quem está aqui quieto. Não é isso não, irmão. Pelo contrário, a gente precisa cuidar. Mas a gente precisa cuidar para alcançar. A gente precisa estar perto aqui um do outro para adorar a Deus e alcançar os perdidos. Se alguma dessas missões aqui falha, a gente começa a ter um desenvolvimento doentio. Jesus, ensinando em uma das suas parábolas, ele fala sobre a semeadura, fala sobre colheita, fala sobre multiplicação, fala sobre circunstâncias adversas. É uma parábola muito conhecida, que ele até se preocupou em nos explicar sobre o que ela significava. Abra, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 3 a 9. Diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era funda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E a primeira coisa que eu preciso que você ouça é que sementes existem para serem espalhadas. Sementes existem para serem espalhadas. Quem tem uma horta em casa aí? Alguém tem horta? Alguém gosta de horta, assim, sabe? Ninguém? Horta. Lamblé gosta, então horta. Só Lamblé, gente? Camila ali. Vamos plantar mais, irmão. Eu não sou muito de comer vegetal, não, mas... quando a gente vai fazer uma horta, quando a gente vai fazer uma plantação, imagina aí, ó, Camila, Lamblé foram lá, falaram: vamos fazer uma horta em casa. Aquela horta, como é que fala? Vertical, né? Fazer uma horta lá diferente, para poder pegar o alface, comer direto. Então vou fazer uma horta aqui. E aí Lamblé foi lá, foi naquela loja aquela casa de ração lá, comprou aquele pacotinho ali com a foto bem bonita de um alface. E aí falou assim, e aí se preparou para fazer a plantação. Como que ele faz a plantação? Ele faz um furo e coloca todas as sementes ali dentro? É assim que se faz uma plantação? Tipo, ele ficava bem fundo, pega aquele saquinho todo lá que ele comprou e taca ali dentro? Não. É necessário que ele faça o quê, irmão? Que ele espalhe a semente. Não sei como é que ele vai espalhar. Se ele vai botar em um monte de potinho e vai separar pela casa, vai botar na janela, vai botar na varanda. Não sei se a Camila vai botar a Eric para fazer um buraco lá espalhado pelo quintal e vai jogar um pouquinho em cada lugar. Se ela... não, eu não sei, mas o que eu sei é que uma plantação não se faz colocando todas as sementes no mesmo lugar. Sementes existem para serem espalhadas, seja através dos pássaros, seja através do vento, mas elas precisam ser espalhadas para que elas carreguem a identidade daquela planta. O que carrega a identidade da planta não é o fruto. O que carrega a identidade da planta é a semente. Você pode até não reconhecer a semente, mas é ela que está mantendo tudo o que é necessário para que uma planta semelhante àquela seja capaz de frutificar, germinar, trazer sombra para aqueles que estão à sua volta. Nesse texto que a gente leu,
lá de Mateus, capítulo 13, verso 3, a Bíblia já começa falando assim, ó. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, ou seja, a importância, irmão, de a gente se espalhar. Eu queria ter feito, eu não fiz, eu esqueci, cara, um mapa de São Gonçalo para a gente ver onde já estão os nossos G6. Eu queria colocar aqui para você enxergar, irmão. São Gonçalo é muito grande. São Gonçalo é muito grande. Eu quero ter esse mapa, eu vou fazer para mim, para a gente ver aquilo que Deus está fazendo, nos espalhando. Existe um propósito no coração de Deus em espalhar pessoas que carreguem a identidade de Cristo, que carreguem a identidade do reino. Por exemplo, lá em Atos capítulo 11, versos 19, 20 e 21. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A perseguição achou que espalhar a igreja resolvia, mas não adianta você botar a igreja para longe, se a igreja se move através da gente. O reino de Deus não é um reino geográfico. Onde está a limitação geográfica do reino de Deus? Sabe onde está? Onde aqueles que servem a esse reino conseguem chegar. O que faz o reino de Deus ter proporções gigantescas é a habitação daqueles que foram espalhados, carregando essa semente. Jesus falando aos seus discípulos, é aquele texto muito conhecido lá de Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos. Meu irmão, quando alguém quis ficar no mesmo lugar, foi repreendido por Deus. Olha só, dá uma olhada nesse versículo. Eu estou pensando em usar ele como divisa aí para a nossa obra. Dá uma olhada. Gênesis capítulo 11, verso 6. Você pode ler junto comigo? E disse... Vocês acham que pode ser uma divisa aí para a nossa obra? Sim ou não? Olha só como é que é bonito, irmão. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Quem crê nisso, dá um amém aí para mim. Mas isso está falando sobre a Torre de Babel, irmão. Isso aqui é Deus falando sobre a Torre de Babel. Por mais que pareça bonito, dava até para a gente usar de divisa do Congresso, dava para botar no carnezinho de quem está contribuindo com a obra. Está falando sobre algo que não agrada o coração de Deus. Dá uma olhada só no início do capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim, ó, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Sabe, nem sempre falar a mesma língua é bom, irmão. Por exemplo, a igreja não foi feita para todo mundo falar a mesma língua. A gente não pode ser uma igreja, irmão, que todo mundo se veste igual, amém? A gente não pode ser uma igreja que todo mundo fala igual. Que às vezes você vai num lugar e é todo mundo falando igual. Você já reparou isso? Usa a mesma roupa, fala do mesmo jeito, age da mesma maneira. Não, irmão, não é isso. Usa o seu jeito de ser. Deus quer te usar da maneira que você é. Não é para falar igual o pastor Hugo, irmão, não é isso. Não é para
se vestir igual a ninguém. A gente é diferente. E na diferença a gente se torna um. É isso aqui que a Bíblia está querendo mostrar para a gente. Na Torre de Babel, todo mundo era igual. Havia uma mesma língua e havia o mesmo modo de falar. E aí no versículo 2, saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha a preocupação deles. Qual era a preocupação deles? Que eles fossem o quê? Espalhados. Vamos construir uma torre para que o nosso nome se torne famoso e a gente não seja espalhado. A gente tem isso, não é? A gente gosta de andar em bando, irmão. E aí a gente está no nosso GC lá. Aquele tempinho gostoso. E ela assim: pastor, vai multiplicar, cara. Tá tão bom aqui. É, né? Para que a gente vai se espalhar? Olha de onde nasceu esse sentimento, irmão. Para que a gente vai para outro lugar? Aqui tá tão bom. Quem já teve esse sentimento aí lá no GC, fala misericórdia, só para saber, vai. Vai falar, isso aí. É a gente. Para que a gente vai se espalhar? Existe um propósito no coração de Deus, quando um povo que ama Ele, que carrega a identidade do reino, se espalha, meu irmão. E a Bíblia continua: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, e aí é o versículo, a nossa divisa aí, viu? E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de todo mundo. E aí olha a última frase. Você pode falar essa frase comigo? Vamos junto, vai. Dali... A nossa igreja, irmão, carrega uma missão. Qual é a missão da nossa igreja, especificamente, falando de IBM? O que Deus tem colocado no nosso coração? Alcançar o quê? Me ajuda, vai. Alcançar o quê? São Gonçalo, irmão. A nossa missão é essa. A gente não vai conseguir isso se encontrando todo mundo no mesmo lugar. A gente não vai conseguir isso tendo apenas um momento de culto aqui dominical, sem levar em consideração que a igreja precisa se reunir nas casas e no templo. Sem levar em consideração que fazer parte de uma igreja significa que essa igreja também faz parte da minha rotina, amém? Faz parte da minha rotina. Existe um propósito no coração de Deus, quando Ele espalha pessoas que o amam, é para que essas pessoas possam germinar, frutificar e trazer alívio onde estão. Quero voltar com você em uma das primeiras mensagens, não sei se foi a primeira ou a segunda, que a gente refletiu aqui no início da nossa série. Quando uma árvore nasce em determinado lugar, ela gera duas coisas. Ela gera alimento para quem está perto, ela gera alimento para quem chega até ela, mas ela também gera alívio. Seja sombra, ou seja, saciar a fome de alguém. Meu irmão, nós estamos lançando sementes nesse tempo. E eu sei que isso é desconfortável, porque lançar semente é um desafio. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho cuidar da terra, dá trabalho furar, dá trabalho pegar aquelas sementinhas e ir colocando uma em cada lugar, na distância certa, na proporção certa.
mas nós cremos que elas carregarão a identidade do reino de Deus para alimentar essa cidade e para gerar alívio nessa cidade. Óbvio que cada semente vive uma realidade. Cada semente tem suas características. Uma caiu à beira do caminho, e aí a ave veio e se alimentou dela. Jesus explicando aos seus discípulos, e era o que eu estava falando, não é sempre que Jesus explica uma parábola, mas essa ele fez questão de explicar. Ele fala que esse é como se fosse alguém que não compreendeu bem a palavra, e veio o inimigo e retira dele a palavra. Tem uma outra situação, de uma semente que cai num terreno pedregoso, um terreno onde a terra não era profunda. Ela até começa a germinar, ela até consegue nascer, mas ela não é capaz de criar raízes. E nós precisamos criar raízes, amém, irmão? Nós precisamos criar raízes. A gente precisa saber onde a gente está. A gente precisa saber a identidade que a gente carrega. A gente precisa saber. E aí, veio o sol quente, veio a chuva forte, e carregou a raiz, carregou planta, carregou tudo junto com ele. Existem aquelas sementes que foram sufocadas pelas preocupações dessa vida. Talvez essa seja uma das nossas maiores características. Talvez essa seja uma das maiores realidades que acontecem hoje na nossa sociedade. As preocupações que têm sufocado a palavra que quer germinar em nosso coração. A palavra que quer frutificar no nosso coração. Porque, irmão, é tanta coisa ao mesmo tempo, não é? Tecnologia, irmão, ao mesmo tempo que ela é uma bênção, ela é uma praga, não é? Porque você consegue resolver tudo rápido. Você consegue resolver um monte de coisa rápido. Mas aí você tem que resolver tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você conseguia, por exemplo, se tivesse que pagar a conta, você tinha que separar um dia do seu mês ou da sua semana para ir ao banco, pegar a fila, e a fila era tipo uma terapia, não é? Você passava por aquela terapia, esperando, puxava um assunto com alguém na fila. Quem gosta de puxar assunto com pessoa na fila aí? Fala aí, só para saber, gosta? Eu sou ruim nisso, irmão. Não sou bom nesse negócio, não. Tem gente que adora, né? Puxa um assunto, quem está ali na fila, conversa um pouco. Agora não, irmão. Agora, você consegue resolver tudo rápido, mas você tem que resolver tudo ao mesmo tempo. É uma avalanche de informação em cima da gente que a gente precisa dar conta. É o WhatsApp, é panela de pressão no fogo, é filho chorando, é ter que sair correndo para pegar o ônibus, é água que acaba, e assim, irmão, tudo vai acumulando. As preocupações, os boletos, né, como eu falei, os boletos que não param de chegar. Isso tem sufocado a gente. E essas preocupações, elas não só sufocam, mas elas também ferem a nossa alma. Porque espinho fere. Espinho machuca. Machuca mesmo. Por isso, muito cuidado com as preocupações que você tem carregado, que você tem deixado te sufocar. Talvez isso explique tanta depressão, tanta ansiedade, as preocupações que a gente tem carregado. A gente precisa cuidar um do outro, porque também existem aqueles que recebem com alegria e conseguem já frutificar, seja 100, 60 a 30 por 1, mas eles conseguem multiplicar. Se você não sabe, se você está visitando a gente hoje a gente vai celebrar a nossa festa da multiplicação, onde alguns novos G6 vão nascer.
E nós cremos que esses novos G6 são sementes que estão sendo enviadas para esse tempo. São sementes que vão alimentar o nosso povo, que vão trazer alívio para a nossa cidade. Jesus fala, outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. O nosso sonho é que a nossa igreja cresça, amém? Não, tem pouca gente sonhando. O nosso sonho é que a nossa igreja cresça, amém? Mas cresça de maneira saudável. Cresça entendendo que é necessário cuidar um do outro. Cresça entendendo que a responsabilidade de um cristão é zelar por aquele que está ao seu lado. E quando a gente vencer as dificuldades que a vida nos traz naturalmente, a gente vai celebrar junto com aqueles que têm vivido a provisão do Senhor.